Olá e boas-vindas a mais uma das nossas explicações detalhadas. Hoje a gente vai dissecar um conceito gramatical fascinante. E a gente vai usar uma metáfora que, sinceramente, é genial. Pensem nos verbos como seres vivos, sabe? Entidades que têm diferentes tamanhos de fome por um complemento. É uma sacada visual muito boa para a gente dominar o que a gramática formal chama de transitividade verbal. Com certeza, isso vai mudar completamente o jeito que a gente constrói frases daqui para frente. O nosso cardápio de hoje está dividido assim: 1. O apetite dos verbos. 2. Verbos intransitivos, os independentes. 3. Transitivos diretos, sem preposição. 4. Transitivos indiretos, os exigentes. E, por fim, o tópico 5, os gulosos e o resumo. Bom, vamos direto ao ponto. Tópico 1. O apetite dos verbos, ou o tamanho da fome. A nossa fonte propõe algo super simples e legal. Imagina que as palavras são como clientes chegando num restaurante. Elas têm necessidades nutricionais bem diferentes, né? Alguns verbos já chegam lá de barriga cheia, super satisfeitos. Eles conseguem transmitir a mensagem e completar o sentido totalmente sozinhos. Mas, por outro lado, tem aqueles que chegam morrendo de fome e precisam de um empurrãozinho. Eles precisam de uma refeição completa, ou vá lá, pelo menos um lanche para que a frase não fique boiando no ar, totalmente sem sentido. Então, o grande truque aqui é pegar essa imagem visual do restaurante e traduzir para a regra oficial. A transitividade verbal é basicamente a relação gramatical que diz se um verbo precisa ou não, quer dizer, se ele exige ou não um complemento para que o sentido dele fique completo. É literalmente o estudo dessa dependência entre o verbo e as palavras que vêm coladinhas logo depois dele. E a gente passa agora para o tópico 2. Verbos intransitivos, também conhecidos como os independentes. Dando uma olhada na definição do material, a gente vê que o verbo intransitivo, a sigla VI, é aquele que não precisa de complemento nenhum. A ação é um circuito fechado. Ela começa e termina no próprio sujeito que a realiza. Isso quer dizer que se a gente parar a frase bem depois desse verbo, todo mundo vai entender a mensagem principal perfeitamente. Ele não precisa de nenhuma caloria gramatical extra. Olha só esse exemplo clássico que ilustra isso de forma brilhante. O bebê dormiu. Notem que a ação de dormir é totalmente autossuficiente. Quem dorme, simplesmente dorme, e ponto final. O sentido da frase não deixa a gente com cara de interrogação, esperando mais informações para entender o que aconteceu ali. Mas, cá entre nós, no dia a dia a gente quase nunca escreve frases curtinhas assim, não é? E é exatamente aí que aparece uma senhora pegadinha. O que acontece quando a gente decide dar uma esticada na frase e adicionar um lugar, um modo ou um momento específico depois da ação principal? Será que isso muda a forma do verbo? Bom, de um lado temos a frase original "o bebê dormiu" e do outro "o bebê dormiu no berço". Essa expressão "no berço" acaba enganando muita gente, porque parece muito um complemento do verbo. Mas a nossa fonte alerta para um detalhe crucial. Isso é só uma circunstância, é um advérbio de lugar. A expressão "no berço" não é obrigatória para a frase existir e fazer sentido. Ou seja, o verbo continua sendo 100% independente. A fome dele não aumentou, a gente é que escolheu decorar o ambiente onde a ação acontece. Chegamos ao tópico 3, transitivos diretos, os sem preposição. Chegou a hora de conhecer a próxima mesa do nosso restaurante gramatical. A definição diz que o verbo transitivo direto, o famoso VTD, é aquele que inevitavelmente precisa de um complemento para a frase não ficar capenga. Esse complemento a gente chama de objeto direto. Eles precisam daquele empurrãozinho sim, mas são clientes fáceis de lidar. A ligação entre o verbo e o objeto é reta, direta ao ponto, sem aquela barreira da preposição obrigatória. O texto traz uma frase excelente para a gente visualizar essa dinâmica. Eu comprei um carro. Imagina parar na palavra comprei. Iria ficar um ponto de interrogação gigantesco no ar. E essa é a deixa perfeita para a gente usar uma ferramenta de diagnóstico que não falha nunca. Para descobrir o objeto, a gente usa o método da pergunta mágica. Logo depois do verbo, a gente incorpora o detetive e pergunta o quê? Ou, se for uma pessoa, quem? No nosso caso, comprei o quê? A resposta salta aos olhos na mesma hora. Um carro. Essa resposta limpa, direta, confirma que a gente achou o objeto direto. É uma conexão perfeita, sem interrupções. O que nos leva ao tópico 4, transitivos indiretos, os exigentes. De acordo com o material, o verbo transitivo indireto, ou VTI, não quer só comer não. Ele exige que a refeição seja servida com os talheres certos. Ele demanda estritamente uma preposição, aquelas palavrinhas pequenas, mas super poderosas, tipo de, para, com, em, por ou a. Ele precisa disso para se ligar ao complemento. Sem essa preposição funcionando como ponte, a estrutura inteira desmorona. Vamos dar uma olhada no exemplo da fonte "ela gosta de chocolate". Imagina cortar a frase no meio e dizer só "ela gosta". Ia dar muito ruim, né?
A comunicação ia falhar feio, porque quem escuta ia ficar morrendo de curiosidade esperando um complemento imediato. E quando a gente aplica as nossas perguntas mágicas aqui, tem uma diferença estrutural super importante. A pergunta tem que levar a preposição junto com ela. Então a forma certa de investigar é gosta de quê? E a resposta exata é de chocolate. A preposição de não pode ficar de fora de jeito nenhum. Ela faz parte do DNA dessa conexão, criando o nosso famoso objeto indireto. Tópico 5. Os gulosos e o resumo. Os verbos bitransitivos. Agora sim, chegamos aos verdadeiros golosos da nossa língua. O verbo transitivo direto e indireto, também conhecido pela sigla VTDI, tem um apetite colossal. Ele não se contenta com um prato só. Para a frase ficar redondinha e completa, ele exige nada mais, nada menos que 2 complementos ao mesmo tempo. Ele vai devorar uma porção direta, que é o objeto sem preposição, e uma porção indireta, que é o objeto com a preposição obrigatória. É muita fome. A pesquisa nos dá um exemplo maravilhoso para ilustrar isso. O professor entregou a prova ao aluno. É muito bacana ver como um verbo só funciona como o grande maestro da frase, organizando 2 complementos completamente diferentes ao mesmo tempo, sem perder a clareza da mensagem. Para matar a charada dessa mecânica dupla, a gente junta as ferramentas diagnósticas de antes. A gente faz a pergunta mágica em dose dupla. Primeiro, entregou o quê? A resposta limpa e direta é a prova. Depois a gente pergunta a quem? E a resposta, mediada pela preposição, é ao aluno. E aí sim, o apetite gigantesco do verbo é saciado por completo com essas 2 respostas. E para ter certeza que ninguém vai sair desse nosso restaurante com dúvidas, a fonte original montou um resumo espetacular. É praticamente a ferramenta visual definitiva para fixar de uma vez por todas essas regras de transitividade. Essa estrutura amarra toda a nossa investigação de hoje. Se a gente classificar um verbo como intransitivo, já sabemos, não precisa de complemento nem de preposição. Quando a gente topa com um transitivo direto, tem complemento, mas sem preposição, respondendo à pergunta o quê? Nos transitivos indiretos, a preposição é a regra de ouro que acompanha a pergunta de que ou para quem. E para os gulosos, os diretos e indiretos, o trabalho é em dobro, sim para os 2 tipos de complementos na mesma frase. É um verdadeiro mapa infalível para dar ritmo e coerência a qualquer texto. E para fechar essa nossa jornada pelas engrenagens das palavras, fica uma reflexão bem provocativa. Quando a gente tira ou troca a preposição conectada a um verbo, será que a gente está mudando a identidade fundamental dessa palavra ou só dando uma ajustada no apetite dela dependendo da situação? É espetacular perceber que o idioma é uma coisa tão viva e maleável, né? Dominar a transitividade, no fim das contas, é dominar a arte de saciar bem as palavras. Valeu demais por acompanharem mais essa análise e continuem sempre explorando as maravilhas da nossa língua.